Uniclac. Olá pessoal, na nossa aula do dia de hoje nós vamos discutir aí os 50 anos do protesto, do movimento lá de maio de 1968, que começa na França e a partir dali se espalha para os Estados Unidos e é um grande momento de rebeldia contra o status quo conservador estabelecido na Europa e em território americano. Para a gente poder compreender um pouquinho a respeito dessa questão, a gente tem que tracejar a linha do tempo, porque existem alguns fatos que vão acontecer no movimento de maio de 68 que interconectam com a questão geopolítica que o mundo vivia naquele momento, inclusive do Brasil. Vamos nos recordar. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que nós vivíamos lá a bipolaridade, a divisão do mundo em duas grandes esferas de influência, também conhecida como a velha ordem mundial. A porção oeste, comandada pelos Estados Unidos no regime capitalista, e a porção leste, comandada pela ex-União Soviética no regime socialista. Ocorre que, dentro dessa bipolaridade, o conservadorismo americano e europeu aflorou. Aflorou, inclusive, nos Estados Unidos e na Europa, sobretudo nos Estados Unidos, uma forte reação ao movimento comunista que avançava na Ásia e em parte da Europa. Você se recorda que em 1949, Mao Tse-tung assume o poder na China e cria a República Popular da China. Você se recorda ainda que de 1950 a 53 nós tivemos lá a Guerra da Coreia, a primeira das guerras frias entre Estados Unidos e União Soviética, onde a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul com apoio da China e os Estados Unidos enviam tropas, para poder conter o avanço dos comunistas. Em 53 é assinado um armistício, um cessar-fogo, o que quer dizer que as duas Coreias oficialmente estão em guerra até os dias atuais. Na década de 60, nós vamos ter uma outra guerra indireta, que será a Guerra do Vietnã, onde os Vietcongues, que são pró-comunistas, vão tentar depor o governo vietnamita pró-capitalista. Os Estados Unidos enviam tropas também para o Vietnã e perdem essa guerra. Bom, dentro desse contexto, o movimento de maio de 68, ele começa dentro de um contexto geopolítico bastante complexo, e aonde o conservadorismo europeu e americano graçava por todos os lados. Era muito comum nos Estados Unidos a perseguição de todos aqueles que manifestassem uma posição mais à esquerda, que era tida como comunista naquela época. Diga-se de passagem, não é muito diferente daquilo que nós estávamos vivendo no Brasil. As manifestações na década de 60 no Brasil, mais à esquerda, também eram entendidas como pseudo-comunistas e, portanto, enfrentavam uma forte resistência da classe média, da cúpula da Igreja Católica, da cúpula do poder militar, do próprio Estados Unidos, portanto, aí da oligarquia rural brasileira, fazendo um contraponto a esse pensamento de esquerda, seja ele de matriz comunista ou não. Dentro desse contexto, a gente sabe que os estudantes na França, no ensino superior, tinham uma cobrança intensa pela excelência da sua educação. No entanto, quando eles saíam lá para o mercado de trabalho, eles não encontravam as condições de salário, de trabalho e de emprego para desenvolver as suas competências. E a partir daí, há uma sensação de estranhamento, há uma sensação de insatisfação sobre o modo pela qual a sociedade, a economia e os costumes estavam se encaminhando. Os jovens, então, das universidades francesas, num primeiro momento, vão fazer lá manifestações contra o sistema educacional.
Só que nós sabemos que a educação é apenas mais uma parte de um sistema muito maior, que é o sistema social. E esse sistema social, ele tinha todo um regramento, né, de costumes, de ética, de moral, de comportamento, de religião, de ligação filosófica, religiosa ou política, que de certa forma conformava a sociedade francesa e a sociedade americana. Os jovens, então, inconformados com essa forma de ver a vida, olhavam lá para os seus pais e viam que os seus pais estavam profundamente infelizes dentro de um sistema de reprodução do capital que enriquecia alguns em detrimento de uma grande maioria. Apoiados, então, nesse movimento que começa na França, decolou o movimento feminista, que lutava ainda em muitos países pelo direito ao voto, pelo direito ao divórcio, pelo direito de utilizar minissaia, pelo direito de serem respeitadas como cidadãs que eram. Tanto que nós tivemos lá inúmeras manifestações, dentre as quais algumas feministas chegaram a queimar os sutiãs como um ato de rebeldia contra uma moral para os homens e outra moral para as mulheres. Em paralelo a isso, a gente tinha o desenrolar da Guerra do Vietnã. E os Estados Unidos, pela primeira vez, se dava conta de que essa guerra estava sangrando a nação. Não só milhares de soldados americanos morriam na Guerra do Vietnã, como bilhões de dólares eram destinados a essa guerra na Ásia, claramente numa tentativa de manutenção de área de influência americana, com forte caráter imperialista, um imperialismo econômico, implantado sobre o Vietnã. E aí, o movimento hippie nos Estados Unidos ganha força. Esse movimento hippie é exatamente contra a guerra, a favor da paz, contra uma ética e uma moral, né, diferenciada entre homens e mulheres, eram a favor de um amor livre, em certo momento eram favoráveis à liberalização das drogas, se manifestavam contra o status quo dos conservadores republicanos americanos e o movimento, que num primeiro momento era na França, agora se espalhava rapidamente para os Estados Unidos com o movimento hippie. Antes da gente avançar, vamos botar isso no quadro para você, ok? Vem para cá. Então, vamos lá, né? Nós estamos falando lá do movimento de 1968, e esse movimento, ele se inicia, o início, é lá uma rebeldia contra o sistema educacional da França, mas que logo há um espalhamento. Esse espalhamento se dá numa posição contra os costumes, corrigindo aqui, contra os costumes, a moral, a guerra do Vietnã, direitos iguais para as mulheres, e mudanças sociais. Então vamos de novo aqui ver se a gente entendeu. Esse movimento se inicia na França com uma rebeldia dos jovens estudantes franceses
que eram estimulados o tempo inteiro a um nível extremamente elevado de excelência no seu sistema educacional, só que, quando saíam para o mercado de trabalho, não encontravam salários, condições de trabalho e emprego à altura daquilo que eles se preparavam. Ao mesmo tempo, olhavam lá para os seus pais, operários, que trabalhavam intensamente, em longas jornadas de trabalho e com pouca mobilidade social e extremamente infelizes. Sendo assim, esses jovens começam a organizar um movimento para mudar o sistema educacional francês. Aquilo que era uma manifestação apenas dos estudantes passa agora a ser uma manifestação maior de toda a sociedade francesa. Há um espalhamento do movimento com uma posição contra os costumes, contra uma moral dúbia para homens e para mulheres, contra a guerra do Vietnã, pelos direitos iguais para as mulheres e por amplas mudanças sociais. Esse movimento, que está por enquanto na França, encontra eco nos Estados Unidos, onde o Partido Republicano, de certa forma, e o seu conservadorismo moral, ético, de costumes e de forma de encarar o mundo, havia dividido as pessoas em comunistas e não comunistas. E, a partir daí, cresce nos Estados Unidos o movimento hippie. Então, vamos apagar aqui. O espalhamento, então, sai da França e vai para os Estados Unidos com o movimento hippie. Esse movimento hippie, contra a guerra do Vietnã, portanto, a favor da paz, a ideia do amor livre e da liberalização das drogas. O movimento hippie americano tem um ponto de inflexão que foi lá quando nós tivemos o show de Woodstock. Naquele momento, o movimento hippie americano ganha força dentro dos Estados Unidos, não tanto com a ideia da liberalização das drogas, mas, sobretudo, com a ideia de ser contra a guerra do Vietnã, a favor de um processo de paz, o fim do imperialismo americano sobre a Ásia e a ideia de um amor livre. Ocorre que, em território americano, nós tínhamos um outro movimento surgindo com força para a defesa dos negros, que eram tratados até então como cidadãos de segunda categoria. Nós tivemos lá dois grandes ícones desse movimento. Então vamos colocá-lo aqui. Nos Estados Unidos, o movimento lá de Malcolm X, com os Panteras Negras, e do outro lado, Martin Luther King. Ambos, de forma distinta, lutavam para que os negros americanos fossem tratados como cidadãos que são. De um lado, o Malcolm X com o grupo Os Panteras, e ele teve uma grande visibilidade quando lá nas Olimpíadas, dois atletas negros impunham a mão fechada para cima, que era um símbolo de resistência do movimento negro americano quanto ao processo de discriminação que descambava naquele país. Portanto, Malcolm X e os Panteras, muito mais numa resistência de cunho físico, num embate com as forças policiais, sobretudo as brancas, e do outro lado, o discurso pela paz e pela igualdade de Martin Luther King. Martin Luther King, inclusive, que foi assassinado naqueles anos que viriam. Por um outro lado, esse movimento ganha efervescência, ganha amplitude
prejudica extremamente o governo, né, do general de Gaulle na França, Charles de Gaulle, que foi um herói durante a Segunda Guerra Mundial, resistindo à ocupação, né, alemã e depois coordenando o exército francês de libertação, mas Charles de Gaulle era um conservador e, portanto, o seu governo profundamente abalado pela forma de repressão ao movimento de maio de 68, em 69, o Charles de Gaulle sai da presidência da República. Ocorre que esse movimento todo também terá um reflexo no Brasil. No Brasil, você se recorda que em 1964 nós tivemos o início da ditadura militar. Então, em 64, o início da ditadura militar, e a partir de 1968, né, nós começamos a ter a fase mais dura do regime militar. Inclusive, com a edição do Ato Institucional número 5, né, que coloca o parlamento brasileiro suspenso de suas atividades por um ano e que dá poderes verdadeiramente ilimitados, inclusive de suspender habeas corpus determinados pela justiça, caracterizando, portanto, um período de endurecimento da ditadura militar no nosso país. Isso vai ensejar no nosso país, como uma decorrência, né, disso, o movimento da Tropicália, liderado lá, né, por Gilberto Gil, por Tom Zé e outros. E esse movimento, de certa forma, é um movimento que vai lutar contra uma ditadura militar no nosso país e contra a expropriação do direito de eleger legitimamente os seus governantes, tirados pelo grupo militar no poder. Portanto, os protestos de maio de 68 se iniciam como um movimento dentro das universidades francesas, contra o sistema educacional, contra um sistema de conjunto de morais, valores, que desprezava as mulheres, que criava uma situação de vida infeliz para os seus pais, pela falta de emprego, de condições salariais, de condições de trabalho. Esse movimento ganha expressão com o feminismo. A partir daí, ele movimenta os estudantes lutando contra, né, grupos tradicionais conservadores da sociedade francesa, se espalha para os Estados Unidos, ganha eco no movimento hippie contra a guerra do Vietnã, se espalha pelo movimento contra o racismo nos Estados Unidos, com Martin Luther King e com Malcolm X e o grupo dos Panteras, e no Brasil terá um reflexo lá sobre a formação de um movimento cultural da Tropicália, liderado aí por Gilberto Gil, Tom Zé, né, e outros mais. Tudo bem? Portanto, foi um movimento, né, muito significativo no mundo como um todo, de resistência a uma forma imposta de se viver, de uma ética, de uma moral conservadoras. Ok? Bom, pessoal, vamos apagar isso aqui para a gente rever, então, no nosso material. Apagando aqui. Então, o que nós temos, né? Nós temos aí os 50 anos do movimento de maio de 68, né? A onda de protestos começou lá em 2 de maio de 1968, com uma manifestação dos estudantes da Universidade de Paris pedindo mudanças no setor educacional. Eles se sentiam oprimidos por um sistema que os obrigava à excelência acadêmica, sendo que, quando chegassem ao mercado de trabalho, o que encontrariam era decepcionante. Os jovens olhavam para os pais, que eram basicamente operários, e percebiam que os pais estavam infelizes no trabalho e não queriam isso para eles. Queriam lá ser felizes e realizados.
O movimento cresceu e ganha simpatia dentro da sociedade francesa dos trabalhadores e evoluiu para o que foi considerado a maior greve geral da Europa, né, com 9 milhões de pessoas aderindo ao movimento. A paralisação abalou os alicerces do governo de Charles de Gaulle, né, o general que era presidente e que renunciou em 1969. Em 68, nos Estados Unidos, o movimento hippie fazia os mesmos questionamentos dos jovens franceses, mas em relação ao status quo americano. Soma-se a isso a luta pelos direitos civis, encabeçada por nomes como Malcolm X e o grupo Os Panteras Negras, e Martin Luther King Jr., que foi assassinado, inclusive, no mesmo ano de 1968, e, obviamente, a Guerra do Vietnã. No Brasil, o endurecimento da ditadura com o ato institucional número 5 e a restrição ainda maior dos direitos civis culminou com o movimento tropicalista, né, de artistas como Caetano, Gilberto Gil, né, Gal e Tom Zé, e com o exílio forçado ou voluntário daqueles que se opunham ao regime militar. A pergunta é, esse movimento gerou frutos? Gerou. 50 anos depois, algumas das bandeiras levantadas durante o movimento de 1968, como da feminista Simone de Beauvoir, já foram conquistadas, tais como o direito ao divórcio e ao uso da minissaia, perpassando pelo surgimento da própria pílula anticoncepcional, para que a mulher possa planejar quantos filhos quer ter e em que momento da vida ela quer tê-los, ao longo da década de 1960 no Ocidente, e em 68 na França, que permitiu a liberdade sexual das mulheres. Nós temos um dado interessante entre 1968 e o momento atual, né? Há algum tempo atrás, né, um dos maiores poetas brasileiros contemporâneos, que foi o Cazuza, né? Quando você para ler as letras do Cazuza, né, é de uma poesia realmente muito bela, ele já dizia lá que os heróis dele haviam morrido de overdose. Ideologia, eu quero uma para viver. Para quem não se recorda, o álbum, né, Ideologia foi marcante, né, de uma fase brasileira mais recente. Mas o que nós percebemos hoje, sobretudo no Brasil, né, é que os jovens hoje vivem uma crise de identidade. Naquela época, eles não estavam contentes com a cultura estabelecida. Hoje, parece que sofrem de uma crise de utopia. Com a falência do socialismo e de outras ideologias, não gostamos do mundo em que vivemos, mas qual seria a alternativa para ele? Então há um certo mal-estar entre parte da juventude e do público jovem adulto, sobretudo, embora não exclusivamente, de que alguma coisa está muito errada, né? Sobretudo no momento que nós vivemos no Brasil atual, onde parece, né, que a questão da ética, a questão da moral, dos bons costumes, a ideia da honestidade se perdeu em determinado momento. Todos os dias nós temos lá uma prisão diferente da Operação Lava Jato e uma denúncia de corrupção. Parece que o sistema político está carcomido por essa falta de ética, de moral, né, de patriotismo, de nacionalismo, né, que em determinado momento fez parte da nossa história. Uma parte da juventude, então, nos parece um tanto quanto perdida, porque não tem nenhuma ideologia, nenhuma grande ideia geral que possa manifestar aí a aderência, né, de corações e mentes rumo a um futuro melhor. E, num certo sentido, isso é um reflexo daquilo que os jovens já sentiam lá na década de 1960, que deu origem ao movimento de maio de 68. Tudo bem? Tomara que, como maio de 68, nós tenhamos a capacidade no Brasil, nessas eleições, de criar aí uma alternativa para o nosso país que seja redentora desses últimos anos que nós vivemos de profunda tristeza e de sabor. Ok?
Bom, pessoal, a gente vai encerrar essa aula por aqui. Um abraço imenso para você. A gente há de se encontrar na nossa próxima aula, com certeza. Um abraço grande para você e até lá!